ênfase em contabilidade das instituições financeiras. Em determinado período, não existia um padrão de contabilidade das instituições financeiras e cada uma poderia fazer de uma maneira diferente. Com isso, houve a necessidade de criar um padrão para que unificasse todas essas informações. O COSIF é o Plano Contábil das Instituições Financeiras. Ele foi criado em 1987 com o intuito de reunir todas as informações para melhorar a análise, o controle das instituições financeiras. Com isso, nosso objetivo geral é analisar as diferenças do plano contábil das instituições financeiras, acompanhado de 3 outros objetivos específicos, que são o que são as instituições financeiras, o plano contábil das instituições financeiras, normas e regras do COSIF. Ao tratarmos da definição de instituição financeira, de acordo com a lei de número 4.595, de 31 de dezembro de 64, são as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal a coleta, intermediação e aplicação de recursos próprios ou de terceiros, sendo o Banco Central do Brasil o órgão que fiscaliza e regulamenta as instituições. De acordo com a Revista das Instituições Financeiras, as mesmas são classificadas em 2 categorias, sendo como as captadoras de depósito à vista e as não captadoras de depósito à vista. Para as captadoras de depósito à vista, é necessário obrigatoriamente possuir a carteira comercial, podendo ser, como exemplo, os bancos múltiplos com carteira comercial, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco, o Banco Itaú. Assim como foi falado anteriormente, temos a classificação das não captadoras de depósito à vista. Vale ressaltar que uma forma de captação de depósito à vista é a aplicação em CDBs, poupança, fundos de investimentos em geral. E temos como exemplo das não captadoras de depósito à vista os bancos múltiplos sem carteira comercial, as financeiras, sociedades de crédito, imobiliário e bolsa de valores. Para que servem os bancos? Esta é Maria. Maria tem uma farmácia, mas quer ampliar a loja. Para fazer os investimentos, por um tempo ela vai precisar gastar mais dinheiro do que ganha. E agora, Maria? E este é João. João gasta menos do que ganha, mas não tem lugar para guardar suas economias. João poderia emprestar o dinheiro a Maria. O problema é que Maria não conhece João. O que fazer? Bom, é para isso que existe o Sistema Financeiro Nacional, o SFN. O SFN é o ponto de encontro de pessoas como João, chamadas de poupadores, e Maria, chamadas de tomadores de empréstimos. Fazem parte do SFN os bancos, as cooperativas de crédito, as corretoras de câmbios, consórcios, as bolsas de valores, as seguradoras. Ufa! Num banco, por exemplo, João pode depositar quantias variadas, não somente a que Maria precisa, e numa aplicação pode receber juros por isso. O banco pode emprestar esse dinheiro a Maria e cobrar uma taxa de juros, normalmente maior do que a paga a João. Essa diferença é chamada de spread bancário. Ao canalizar o dinheiro dos poupadores para os tomadores de empréstimos, o sistema financia os investimentos produtivos do país e os objetivos de consumo das famílias. Um sistema financeiro eficiente tem outras vantagens. João não precisa se preocupar com a segurança física do seu dinheiro. Maria não precisa carregar o dinheiro até o fornecedor para pagar pelas mercadorias. João também não corre o risco de emprestar o dinheiro a quem ele não confia. E agora, vamos conhecer um pouquinho mais do COSIF. Editado pelo Bacen pela Circular 1273. O Bacen utiliza-se de uma delegação de competência do Conselho Monetário Nacional, chamado CMN, responsável por expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Expediu a Circular 1273 estabelecendo o padrão chamado COSIF.
Ela unifica diversos planos contábeis e uniformiza os procedimentos de registro e elaborações de demonstrações financeiras. Facilita o acompanhamento, a análise do desempenho e controle das instituições financeiras. O COSIF ele está dividido em 4 capítulos, sendo o primeiro consolidando os princípios, critérios e procedimentos contábeis. No segundo capítulo, apresenta-se contas, integrantes do plano contábil e respectivas funções apresentadas às contas. No terceiro capítulo, são apresentados os modelos de documentos de natureza contábil que devem ser elaborados pelas instituições. Por fim, no quarto capítulo, são apresentadas as normas editadas por outros organismos, como CPC, IBRACON, etc. As normas e procedimentos, bem como as demonstrações financeiras, são uma obrigatoriedade de todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Para a pesquisa realizada, foi utilizado 2 métodos. Um deles foi a análise documental. Nela, a gente usou o balanço patrimonial do Banco Itaú do ano de 2018. A análise documental possibilita incluir em espaço de tempo a percepção do social. O outro método de pesquisa que foi realizado foi a pesquisa qualitativa, onde foi entrevistado um supervisor operacional de pessoa jurídica 2 do Banco Bradesco. Essa pessoa trabalha na instituição há mais de 30 anos e é formada em ciências contábeis. A pesquisa descritiva, ela tem como função descrever um fato, mas ela não se obriga a fazê-lo. Neste capítulo, situa-se a análise de dados, na qual os dados coletados serão apresentados e verificados. A análise vai ser embasada na pesquisa de campo e documental, comparando os autores lidos no referencial teórico, com o objetivo de confirmar ou negar as citações. Quando indagado sobre de quem é a responsabilidade de impor as normas gerais que são cumpridas pelas instituições financeiras, o entrevistado, muito bem informado, nos cita que é responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Sobre o que são instituições financeiras, nosso entrevistado cita que é uma organização que tem a finalidade de otimizar a alocação de capitais próprios ou de terceiros, obedecendo à relação de risco, custo e prazo, ou seja, capta recursos próprios ou de terceiros e empresta esses recursos de acordo com a demanda de mercado consumidor. E sua influência no mercado é fazer o dinheiro girar, conforme a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964. As instituições financeiras, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia do valor da propriedade de terceiros. Veja em seguida as análises das demonstrações contábeis do Banco Itaú do ano de 2018. Os ativos financeiros, como podemos ver na imagem, são diferentes das outras empresas. Os ativos circulantes são líquidos e intangíveis, como os depósitos bancários, obrigações, ações, cujo custo é derivado de uma afirmação contratual do que eles representam. Nos tipos comuns também de ativo, inclui os certificados. Ao analisarmos o passivo, observamos que 33,5% do seu valor total corresponde a depósitos, sendo eles remunerados e não remunerados. Os depósitos remunerados são compostos por depósitos a prazo, interfinanceiros e de poupança, que juntos totalizam 84,34% dos depósitos.
Neste tipo de depósito, o banco paga ao cliente uma determinada taxa de juros sobre o valor que está guardado na conta, desde que aquela quantia ali fique por certo período de tempo. Já a DRE das instituições financeiras também são bem diferentes das empresas de comércio em geral. Logo na primeira linha, podemos observar as receitas de juros, rendimentos e dividendos, algo que nas outras empresas vem como receita de juros lá embaixo. Essas receitas elas ficam lá embaixo porque elas são como se fosse uma receita extra, não é a principal atividade da empresa. Mas no caso das instituições financeiras é diferente, é a receita que pertence à atividade econômica exercida pela instituição, sendo o seu objeto principal. Para aprofundarmos melhor no balanço, vamos dar uma olhada nas notas explicativas, assim conseguimos entender melhor a diferença entre o balanço das instituições financeiras para as outras instituições de comércio em geral. O CMV ou CPV também é algo que chama atenção, pois não temos um custo de produção ou custo da mercadoria. Ao invés disso, nos deparamos com a conta de despesa de juros e rendimentos, ou seja, é o custo do dinheiro quanto a empresa paga para captar este recurso. A receita de prestação de serviços é outro diferencial, pois são operações com dinheiro, mas por não ser a atividade principal da empresa, são formas diferentes de obter lucro. É aquele valor cobrado pela utilização da conta corrente, operações de crédito e garantias financeiras prestadas, etc. São receitas que não estão ligadas à receita de juros, que é o objetivo principal do banco, da instituição financeira. Por não ter esgotado o tempo, recomenda-se a continuidade das investigações em outras empresas, contribuindo para a utilização e enriquecimento das constatações deste assunto. É importante ressaltar que o desenvolvimento deste projeto interdisciplinar foi muito produtivo para o crescimento profissional do grupo e agregou grande conhecimento intelectual que acompanhará seus integrantes por toda a vida acadêmica.